Olá, benditos! O capítulo de hoje é um capítulo tenso. No capítulo passado, nós vimos como Deus começou a se manifestar a sua palavra através de Samuel. Mas logo em seguida, os filisteus apareceram para atacar Israel. Os filisteus eram moradores antigos de Canaã. A conquista da terra prometida por Israel causou grandes transtornos para os filisteus e em várias ocasiões eles tentaram expulsar os israelitas da região. É bem provável que a batalha mencionada neste capítulo tenha sido uma dessas investidas. Os filisteus tinham um poderio militar superior ao de Israel, como capacetes de bronze, escudos de madeira reforçado com ferro, armaduras de couro, espadas e lanças de ferro, tudo importado da Grécia. E isso os tornava muito mais capazes. E de fato, o confronto terminou em desastre. Israel foi derrotado pelos filisteus e cerca de 4.000 homens foram mortos. Isso deixou as autoridades de Israel perplexas. Claro que se eles tivessem se lembrado dos termos da aliança de Deus, teriam percebido que essa derrota vergonhosa havia sido causada pela desobediência de Israel à lei de Deus. Mas, em vez de sondar seu coração e de confessar os seus pecados, eles decidiram imitar Josué e levar a Arca da Aliança junto com eles para o próximo confronto com os filisteus. Por que isso? Porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, o que garantia a vitória contra os inimigos. Na realidade, a estratégia dos líderes de Israel era uma forma de usar Deus para cumprir o seu propósito humano. Por isso, foram até Siló buscar a arca. Eles estavam certos em reconhecer que precisavam da ajuda de Deus para vencer a batalha, mas eles estavam errados na forma como buscaram essa ajuda, usando seus próprios métodos, sem consultar a Deus, acreditando que a presença da arca faria Deus trabalhar para eles. A ideia era a seguinte: se Deus não lhes desse vitória por causa deles, ele lhes daria vitória por causa da sua honra. Enfim, eles tiraram a arca do lugar santíssimo, a cobriram e a trouxeram para acompanhar os soldados, na esperança de que isso trouxesse mais confiança na hora da batalha. E o pior, gente, era que Ofni e Finéias, os dois filhos corruptos de Eli, é que foram encarregados de carregar a arca de Deus. Quando a Arca da Aliança entrou no acampamento dos israelitas, eles gritaram tão alto que o chão tremeu. Quem passasse pelo acampamento de Israel pensaria que algo tremendo estava acontecendo. Dava até para pensar que Israel realmente confiava muito no seu Deus. Mas todo aquele barulho não estava fundamentado na vontade de Deus. Quando ouviram os gritos de alegria entre o povo de Israel, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança representava a presença do seu Deus. Eles não entendiam muito bem sobre Deus, mas reconheciam a superioridade do Deus de Israel. Mas mesmo assim, eles não se intimidaram e decidiram lutar contra ele. E eles lutaram, e Israel foi derrotado, mesmo com a presença da Arca da Aliança entre eles. Como se viu, Deus não se sentiu obrigado a abençoar os israelitas só porque eles levaram a Arca de Deus para a batalha. Deus é uma pessoa e não um gênio da lâmpada que deve agir quando é convocado pela vontade do homem. Enfim, no segundo confronto, 30.000 soldados de infantaria foram mortos. Entre os mortos estavam os sacerdotes que deveriam supervisionar a arca, Ofni e Finéias. Deus havia dito que os dois filhos de Eli morreriam no mesmo dia como prova de seu julgamento sobre a sua família. E esse dia havia chegado. Foi uma perda pior que da primeira vez, quando morreram 4.000 homens e a arca não estava na batalha. E pior do que perder a batalha foi que a Arca de Deus foi capturada pelos filisteus. Nunca havia acontecido um fato desse antes. Claro que a Arca da Aliança foi capturada, mas o Deus da Arca ainda estava no trono, no céu, guiando as circunstâncias para a sua glória.
Naquele mesmo dia, um homem da tribo de Benjamim correu da linha de batalha, perto de Afec, e chegou a Siló, percorrendo uma distância de pelo menos 32 quilômetros. O mensageiro veio com roupas rasgadas e terra sobre a sua cabeça como sinal de luto. Eli estava sentado em uma cadeira, de olho no caminho, porque o seu coração estava apreensivo por causa da arca de Deus. Ele sabia que havia deixado a arca sair em uma missão insensata e que aquilo poderia terminar em desastre. O mensageiro entrou correndo na parte mais movimentada de Siló, transmitindo a triste notícia ao povo da cidade. E todo o povo começou a gritar de desespero e o barulho chamou a atenção de Eli. Então o moço foi até ele contar o que havia acontecido. Ao ouvir as notícias, Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha 98 anos e foi sumo sacerdote e juiz em Israel por 40 anos. O que de fato levou Eli ao desespero e, consequentemente, à morte, não foi a notícia de Israel ter perdido a batalha, ou o número de mortos, ou mesmo a notícia da morte de seus próprios filhos, mas foi ouvir que a arca da aliança de Deus havia sido capturada pelos filisteus. A mulher de Finéias estava grávida. Quando ela ouviu falar do massacre entre os soldados de Israel, da morte do seu marido, do seu cunhado e do seu sogro, além da captura da Arca da Aliança, tudo em um só dia, ela começou a ter dores de parto. Para uma mulher judia, o nascimento de um filho era uma notícia maravilhosa, mas não para a esposa de Finéias naquele dia. Ela parecia ter uma profunda percepção espiritual, porque quando seu filho nasceu, sentindo a tragédia nacional que tinha vindo sobre Israel, ela deu ao seu filho o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E logo em seguida, ela também faleceu. Na realidade, a glória de Deus realmente se foi, mas não porque a arca de Deus foi capturada, mas sim, a arca foi capturada porque a glória de Deus já havia saído de Israel. Mas a pergunta que não quer calar é: como Deus pôde permitir que algo tão terrível acontecesse? Bem, primeiro foi um julgamento justo sobre a nação de Israel e sobre a família de Eli. Em segundo lugar, Deus permitiu isso como uma correção para a nação, para que eles não confiassem na arca de Deus, mas sim no Deus da arca. E em terceiro lugar, apesar de toda a tragédia, Deus estava apenas começando a mostrar a sua glória. Nós precisamos entender que muitas das circunstâncias que nós consideramos como calamidade, Deus usa de maneira maravilhosa para manifestar a sua glória. Isso fica muito claro no próximo capítulo, no qual Deus enfrenta pessoalmente Dagom, o deus dos filisteus. E esse confronto vale a pena conferir amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.